E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque dessa vez eu quero continuar a discussão sobre o movimento de uma partícula em um potencial central. Lembrando que eu já fiz dois vídeos sobre isso, o link para acessar ele vai estar lá na descrição, em que eu deduzi, né, como que se dá o movimento de uma partícula em potencial central, tanto no caso newtoniano como no lagrangiano e no hamiltoniano. Aí a ideia desse vídeo aqui é continuar aquela discussão falando sobre o gráfico do potencial efetivo, né? De forma que eu vou usar a matemática para poder discutir alguns aspectos e continuar aquela discussão. Bom, dito isso, então, bora lá para o vídeo, né? O que acontece, né? Só relembrando rapidamente, a situação que a gente tinha era a seguinte, né? De um corpo aqui de massa emissão, né? Por exemplo, poderia ser o Sol, um corpo de massa emizinho aqui, no caso, por exemplo, a Terra, e esse corpo aqui de massa emizinho está sujeito a uma força gravitacional, né? E essa força gravitacional tem a sua energia potencial associada, dada por menos G emissão emizinho sobre R, certo? Essa é a energia potencial associada a esse corpo aqui, né, em que, lembrando, ele vai executar o movimento em um campo gravitacional, certo? De forma que essa força gravitacional é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É que admite ser escrita como menos a derivada da energia, de uma função aqui, no caso potencial, em relação à sua dependência, né? O de x aqui, certo? É uma força que admite ser escrita dessa forma. E, bom, por exemplo, se a gente for considerar a energia mecânica da partícula, é a energia cinética mais energia potencial, certo? No caso aqui, meio de mv quadrado sobre meio de mv quadrado, né? E mais a energia potencial. O que acontece, né? Por exemplo, a gente tem aqui, no gráfico da energia potencial, a gente consegue tirar muitas informações relevantes, né? Como, por exemplo, o seguinte, né? Em que, olha para esse gráfico de energia potencial. Se a gente tem uma energia, por exemplo, aqui é 4, né? A partícula nessa região aqui, ela vai executar um movimento, né, em torno desses dois pontos aqui. Ela vai estar confinada a essa região, certo? Agora, já se a partícula tiver uma energia E3, ela já não vai estar confinada nessa região aqui de potencial, né? De forma que ela pode prosseguir aqui, né, e ser refletida de volta, né? Já, pelo contrário, se ela tiver com uma energia E2 nessa região aqui, né, se ela estiver localizada nessa região, ela vai executar, né, um movimento, né, aqui em torno dessa região de potencial. Ela vai estar confinada nessa região aqui, certo? Agora, já por sua vez, se ela tiver energia 1 e ela estiver vindo, por exemplo, né, aqui de mais infinito, né, a partícula ela não vai estar confinada a nenhuma dessas regiões. Ela vai simplesmente passar pela, pelo potencial, né, pela fonte de potencial. Então, bom, feita essa discussão, o que acontece? Né? Eu quero relembrar aqui que a gente tinha mostrado qual era o potencial efetivo, né, no caso de uma partícula executando um movimento, né, em potencial central. Bom, a gente tem aqui o termo do potencial gravitacional, né, mais um outro termo aqui que aparecia, né, que é proporcional ao momento angular ao quadrado do corpo, né, em que L, no caso, é a distância, né, a fonte potencial, vezes o momento linear, né, no caso, mv, certo? Então, o que acontece aqui? Né? A gente viu lá que era possível de ter quatro tipos de movimento, né? Quatro tipos de movimentos. No caso, a partícula, se ela tivesse energia E1, ela poderia executar um movimento circular. Se ela tivesse uma energia E2, ela ia executar um movimento de elipse, né? Em torno, no caso aqui, ó, o movimento circular seria no caso aqui a gente tem um ponto de equilíbrio estável, né? Então seria movimento circular de raio R, né? Com esse valor aqui para o raio, certo? Agora, por sua vez, se ela tivesse uma energia E3, note que ela já ela ia executar um movimento, no caso, parabólico, né, que a gente tinha mostrado, e se ela tivesse uma energia 4, um movimento hiperbólico, né, em que nesses dois casos aqui, tanto E3 como E4, a partícula não ia estar confinada nessa região aqui, né, nessa região aqui.
ela não está confinada, né, ao potencial, né, à fonte de potencial central. E, bom, aqui estão alguns parâmetros, né, que a gente tinha mostrado, né, no caso das energias, das excentricidades das órbitas. E, bom, isso aqui eu tinha mostrado esse gráfico, né, só que agora eu quero mostrar ele no software matemática, né, que ele é muito bom e ajuda a gente a fazer várias coisas, né. E, bom, ele é um software pago, né? Mas depois eu vou trazer vídeo falando dele com mais calma. A ideia aqui é só a gente poder estudar aquele gráfico mesmo com um pouco mais de detalhes, né? E, bom, o que acontece aqui, né? A gente tem lá o potencial efetivo que a gente tinha considerado, né? Aqui eu pedi para o matemática o valor da massa da Terra, por exemplo, né? E aqui eu vou construir, né, nessa linha de código aqui, eu estou construindo o gráfico, né, a ser plotado aqui embaixo, né? No caso, se eu, por exemplo, rodar aqui o código, né, ele vai me dar esse gráfico aqui que eu construí. E o que eu estou pedindo aqui nesse código, né? Basicamente, só explicando de maneira geral. A ideia não é entrar em detalhes aqui sobre isso, mas, bom, o que acontece? Eu estou pedindo para o programa construir um gráfico que eu possa manipular alguns parâmetros, né? No caso, os parâmetros A e B, né? Os parâmetros A e B, que A eu estou chamando de L ao quadrado sobre 2M, e B eu estou chamando de G, Mzinho, né? Que são esses parâmetros aqui, né? Que multiplicam, né? No caso, as funções 1 sobre R quadrado, né? E a função menos 1 sobre R, né? Então, bom, estou pedindo aqui para ele plotar primeiro esse gráfico aqui do potencial efetivo, né? Depois essa parte aqui do potencial só, a primeira parte, e depois eu estou pedindo para ele plotar a segunda parte, né? O intervalo do gráfico eu estou pedindo que seja de 0 até mais infinito, né? Aqui eu estou nomeando, né, o gráfico, dando um título, que eu estou especificando algumas configurações do gráfico, né, que aqui eu estou legendando, por exemplo, as curvas, né, aqui, essa curva aqui é a curva do potencial efetivo, essa outra é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo aqui, né, em que aqui eu estou pedindo para ele fazer um preenchimento, né, nessa região aqui, para a gente poder estudar a questão de movimento de uma partícula, né. E estou nomeando os eixos, né? Aqui R, aqui V efetivo, e estou pedindo para o intervalo a ser escolhido, né, seja automático, né? Que ele escolha automaticamente. E aí o que acontece? A títulos ilustrativos aqui, né? Não usando valores reais, eu estou fazendo a consideração aqui do seguinte, né? Em que esse A aqui vai começar em 1, né? E pode variar até 100, né? E esse B aqui, a mesma coisa, né? No caso, é isso que eu estou pedindo aqui, que comece em 1, né? Comece em 1 e varia até 100, né? Mesma coisa para o B, né? E aqui eu nomeei, né, cada um deles. E, bom, olha o que acontece, né? Vamos ver aqui. No caso que A igual a B, que é o caso que o gráfico está mostrando aqui, repara que a gente tem uma região, né, confinante aqui, né, digamos assim. A gente tem que, se a partícula, por exemplo, tivesse uma energia aqui assim, né, ela estaria confinada conforme a gente tinha visto aqui, né, no caso, energia 2. Né. Aí repara o seguinte, o que aconteceria se eu aumentasse, por exemplo, se por algum motivo essa partícula, executando o movimento, se ela aumentasse a sua velocidade, o que aconteceria com a cara desse gráfico, né? A gente pode esperar o quê? Se a partícula vai aumentar a sua velocidade, bom, é mais, intuitivamente, né, falando, né, é provável que ela escape da região de potencial central, né? E vamos ver então se é isso que acontece, né? Ora, aqui eu estou aumentando o valor de L, né, ao quadrado, no caso L, né? E, bom,
repare, porque a massa mzinho é constante, né? Eu estou aumentando aqui o valor de L ao quadrado, né? O momento angular, né? E note o que acontece. Se eu aumento o momento angular e mantenho o B constante, né? Eu tenho que a gente não vai ter mais uma região confinante. Ou seja, se eu aumento o momento angular da partícula, né, no caso a sua velocidade, por exemplo, aumentando a velocidade, mantendo o R e o M constantes e aumentando simplesmente a velocidade, eu não vou ter mais um movimento confinado, né, de forma que a partícula ela vai estar livre, né, tanto no caso como um movimento parabólico, né, que a partícula viria, por exemplo, até a região aqui de potencial e voltaria, né, tanto quanto um movimento hiperbólico. Então, ela não estaria confinada ali a executar um movimento em torno do corpo mais massivo, né? E se eu, ao contrário, né, se eu aumentar M, né, se eu aumentar a massa do corpo aqui, que é a fonte de potencial, né? Por exemplo, esse corpo aqui vermelho, né, no meu exemplo. Se eu aumentar o Mzão, né, porque o G é constante e o Mzinho é constante, estou considerando constante, né, eu tenho, de novo, a região de confinamento, né? Eu tenho, de novo, a região de confinamento. E repare que quanto mais eu aumento, maior é a profundidade, né, desse potencial. Né? Note aqui que o potencial ele vai se aprofundando à medida que aumenta o Mzão. Né? O que aqui, para ser rigoroso, né, vale destacar o seguinte, que o programa está aumentando o G, Mzão, Mzinho, e o L ao quadrado sobre 2M, sem se atentar a cada um dos termos aqui, né? Ao L e ao M. Né? No caso, eu que estou fazendo essa distinção. Mas se a gente fosse especificar direitinho, é isso que dá para mostrar isso daqui. Né? Porque note que aqui eu estou aumentando por exemplo, aqui o B. O B como um todo, né? Só que ele não sabe que o G é constante, que o M, os M's aqui também são constantes, né? Ele não sabe o que vai ser constante ou não, né? Então, mas o efeito na prática é o mesmo, né, no caso. Aqui para o A também é a mesma coisa. Ele não sabe se, por exemplo, eu estou aumentando o L ou se eu estou, né, ao contrário, diminuindo o Mzinho, né? Só que o efeito prático é o mesmo, né? Essa fração aqui aumentando, né? No caso aqui, se eu usar isso aqui, essa fração aumentando, né? Aí para ele tanto faz se eu estou aumentando o L ou se eu estou diminuindo o Mzinho, né? Eu estou fazendo essa distinção. E, bom, era essa a ideia, basicamente, mostrar o que aconteceria com o gráfico, né, se a gente mexesse nesses parâmetros aqui. Né? No caso, por exemplo, se a gente aumentasse a velocidade do corpo, então, a gente viu que ele, né, para um determinado valor de B, né, poderia deixar de estar em um estado confinado, né? Poderia deixar de existir um estado confinado, né, para um determinado valor de B, né? Mas, e ao contrário, né, se a gente, por exemplo, mantivesse o L, mantivesse o A, né, pequeno, e aumentasse o valor de B, né, a profundidade do posto de potencial seria ainda maior. Eu estava editando o vídeo aqui, aí eu percebi que talvez essa parte não tenha ficado muito bem explicada de aumentar as constantes, né? Então eu mudei rapidamente aqui o código, né? Basicamente, ao invés de usar o A e o B aqui, né, no caso, eu estou colocando todos os termos, né? Estou colocando o L, o Mzinho, o Gzão, o Mzão, Mzinho, né? E ao invés de A e B, eu estou substituindo, né, pelas suas definições aqui. E aí, para isso, eu estou acrescentando aqui, ó, repara, mais controles, né? Estou podendo um termo aqui para controlar o valor de L, um termo para controlar o valor de G, um termo para controlar o valor de Mzinho e um termo para controlar o valor de Mzão, né? Aí, no caso que eu estava querendo me referir lá, era o seguinte, né? Suponha que todos aqui, né,
inicialmente sejam iguais, né? Aí, o que eu vou considerar constante? Eu vou considerar constante o Gzão, né, que é a constante gravitacional, e o Mzinho, que é a massa do corpo, né? Aí suponha que, por algum motivo, né, o momento angular do corpo aumente, né? Se o momento do corpo angular do corpo aumentar, a gente vai ter, repara, o gráfico azul aqui, né, sendo dessa forma, de forma que a gente não vai ter mais a região confinante, né? E agora, ao contrário, né, se a gente, repara, aumentar o valor de M, e aumentando o valor, suponha que, por exemplo, né, eu pudesse controlar também a massa do corpo maior, né? No caso, aí, se eu aumentar o valor de M, repara que a gente volta a ter a região de confinamento, né? Estou aumentando aqui o valor de M e a região de confinamento volta, certo? Então, né, por exemplo, agora se eu diminuir o valor de L, caso se eu voltar para o valor de L, ela aprofunda ainda mais, né? Região de confinamento, né? E, bom, era basicamente isso que eu queria trazer aqui, né? Porque talvez aquela parte não tenha ficado tão bem explicada assim, né? Que eu estou considerando o Gzão e o Mzinho fixo e, por algum motivo, né? Eu suponho que eu consiga variar o valor de Lzinho e Mzão, né? Eu estou querendo estudar o que acontece se eu variar esses parâmetros aqui, né? Se eu trocar, por exemplo, ao invés de ser o Sol, ser uma estrela mais massiva, né? No caso, um movimento planetário, e no caso, por exemplo, o momento angular do corpo ser diferente, né? O corpo ter uma velocidade de translação maior, né? Então, basicamente, é isso daí, né? E, bom, era essa a ideia que eu tinha para passar nesse vídeo aqui, né? E, bom, eu estou devendo um vídeo sobre matemática, eu vou fazer ele no futuro, né? Mas, no mais, comenta aí o que você achou desse vídeo, se você gostou, deixa o seu gostei aí, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. E se você também não for inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos conteúdos. E, bom, no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.